gostaria de dar boa noite a todos, em nome da SBAC-VDF. Eu dou boas-vindas a todos vocês. É um prazer enorme termos hoje aqui um palestrante internacional, Dr. Felipe Colares, que é um amigo da nossa regional. Eu conheci Felipe na mesma época que Antônio Carlos, no evento lá em São Paulo. Ele deu algumas aulas e eu passei a admirar o trabalho dele naquela época. O Dr. Felipe Colares ele é formado pela UFMG em medicina, fez residência médica em radiologia pelo Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, tem mestrado em radiologia pela UFRJ, fez um Clinical Fellowship em radiologia intervencionista no BI, aprendi agora que é BI, né? Na Harvard Medical School. Atualmente é radiologista intervencionista no St. John's Interventional and Vascular Institute e é professor assistente de radiologia na Universidade Central da Flórida. Ele tem grande experiência no tema que vai abordar hoje, que será cola e Clarivem, uma técnica recomendada e evidências clínicas, né? Eu estava conversando com o Felipe agora há pouco, né, que eu fico muito feliz quando a gente consegue fazer uma aula como a de hoje, que é completamente isenta de qualquer conflito de interesse, né? Tanto essa aula não tem patrocinadores, ela é uma realização da nossa regional, e o Felipe também não tem conflito de interesses, então eu tenho certeza que nós vamos ter muito o que aprender aqui. Para comentar a aula do Dr. Felipe Colares, nós teremos o Dr. Antônio Carlos, que é presidente do 44º Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular, e está preparando um evento grandioso, né? E será uma excelente oportunidade, como a gente conversou aqui agora há pouco, de nos reencontrarmos, né? E a outra pessoa, o outro médico que vai comentar é o Dr. Alcides Araújo, né, que é meu sócio, meu amigo de fé, meu irmão camarada, diretor científico da SBAC-VDF, né? E a vocês que estão assistindo, eu peço que participem ativamente da nossa aula, através do envio de perguntas, quer seja pelo chat ou se inscrevendo no chat para fazer pergunta ao vivo, né? E agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Dr. Felipe Colares ministrar a sua aula. Primeiramente, queria agradecer. Dia do médico. Hoje é o dia do médico. Verdade, 18 de outubro, verdade. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, é um prazer poder participar e trocar experiências, e é um grande prazer, né? Agradeço muito o convite do Leonardo Nóbrega, fico muito satisfeito. Eu vou falar hoje sobre a cola, sobre o Clarivem, que, na verdade, são técnicas não térmicas, né? Igual está no título do slide aí. Bom, o jornal The Wall Street Journal, né, aqui nos Estados Unidos, um dos jornais mais influentes aqui nos Estados Unidos, e essa é uma manchete do dia 14 de abril do ano 2000. E o interessante dessa manchete é que eles estão falando que os pacientes estão tentando um novo procedimento para fechar as varizes nos membros inferiores, e naquela época eles estavam falando das técnicas térmicas, né, da utilização da radiofrequência, por exemplo. Eles estavam falando que eram procedimentos novos, que não precisava fazer no bloco cirúrgico, que não precisava, podia fazer só com anestesia local, que o paciente poderia caminhar 30 minutos após o procedimento. Isso era uma novidade muito grande no ano 2000. Eles estavam falando exatamente da técnicas endovasculares como a radiofrequência. E a radiofrequência e o laser, né, são técnicas efetivas, são seguras e estão sendo utilizados desde essa época. Tem mais de uma década, né, quase mais de 2 décadas, né, que estão sendo utilizados. E, na verdade, ela trocou, né, como é a primeira opção atualmente, em vez da cirurgia tradicional, né, que seria o venous stripping. E utiliza a energia térmica, você utiliza a anestesia por tumescência, né, para proteger as estruturas adjacentes e também para ter o conforto do paciente. Você utiliza a meia de compressão no período operatório, é adequado para os troncos, né, de veia sacena, mas você não consegue tratar tributárias e segmentos muito tortuosos, porque o catéter, o laser, a fibra do laser e o RF, né, a radiofrequência, eles têm um stiffness, né, ele não vai fazer todas essas curvas. Existe o risco de lesão de estruturas nervosas, especialmente em segmentos mais distais, né, abaixo do joelho, porque o nervo caminha junto com a veia nos segmentos mais distais,
e a veia continua mais superficial em segmentos mais proximais. E não existe uma grande diferença em resultados entre o laser e a radiofrequência. É bem similar em todos os estudos que foram realizados. E essa é uma nova manchete do Wall Street Journal, que é interessante, isso aí são 16 anos depois, né, foi em 2016, em fevereiro de 2016, e eles estão perguntando agora, fazendo essa pergunta, né, se essas varizes, se a insuficiência venosa pode ser tratada sem o calor. Então, seria um próximo passo, um próximo capítulo nessas técnicas, né? Então, eles estão falando agora que novas tecnologias incluem a cola, um fio e a espuma. Então, são os três novos non-thermal opções de tratamento que não utilizam o calor, né? Então, eles estão falando aqui, basicamente, do Clariven, que seria o Mechanochemical Ablation, ou MOCA, o microfoam, né, a escleroterapia com microespuma, que seria o Vericina, não faz parte da aula de hoje, mas eu vou falar brevemente sobre esse procedimento e sobre a embolização com cianoacrilato, que o nome do device é o Vinasil. Então, falando um pouquinho sobre esse microfoam sclerotherapy, é o Vericina. O Vericina é a única espuma que é aprovada pelo FDA para o tratamento de troncos sacenos incompetentes. É uma mistura de oxigênio e gás carbono com o polidocanol. A concentração do polidocanol é de 1%. E essa lata do Vericina, ela produz na bula, se você olhar a bula da lata, ele fala que produz 45 ml de espuma, mas na prática, na utilização prática, você consegue utilizar um pouquinho acima de 60 ml. E quando você ativa essa lata, ela tem que ser utilizada em 7 dias. O importante é falar que você consegue utilizar um pouco mais dessa espuma, porque o custo de uma lata é de $3.000 a $3.500. Então, a espuma, essa lata tem um custo bem elevado. Qual que é a vantagem do Vericina, né? A vantagem do Vericina é que essa espuma industrializada, ela forma uma microespuma, né? São umas bolhas muito pequenininhas e bem homogêneas. Você vê que do lado esquerdo da tela tem uma fotografia mostrando a espuma do Vericina e, olhando microscopicamente, você vê que são as bolhas bem pequenininhas e bem homogêneas, que é bem diferente da espuma artesanal que você produz no consultório, né? Que você mesmo utiliza Tessari, né? Técnica Tessari, 2 seringas e mistura e produz a sua espuma. E a vantagem dessas microbolhas é que você tem uma superfície de contato maior com o endotélio, você, teoricamente, tem uma função, né, um resultado melhor. Utilizando também gás carbônico e oxigênio, você utiliza gases fisiológicos, existe uma segurança em relação à embolização, né, especialmente em complicações neurológicas, né? E é uma técnica não térmica, né? Na verdade, é uma escleroterapia, só que utiliza uma espuma industrializada. Você não vai precisar da anestesia por tumescência por esse motivo, mas você continua utilizando a meia de compressão. Ela é adequada para tratar os troncos sacenos, mas também é adequada para tratar segmentos bem tortuosos. A espuma ela vai caminhar e ela vai entrar nessas tributárias e segmentos tortuosos. E como não utiliza o calor, você pode tratar segmentos bem distais também. Bom, como eu não quero entrar muito em detalhes do Vericina, porque não é parte do título da aula de hoje. Então, eu vou entrar agora no Clariven, vou falar sobre o Clariven, que a gente chama aqui nos Estados Unidos de MOCA, né, que seria o Mechanochemical Ablation. É um método híbrido de ablação dos troncos sacenos, que utiliza, né, a abrasão, né, uma lesão mecânica, né, do endotélio, e a utilização da injeção de um esclerosante. Então, você vai potencializar esse esclerosante pelo dano mecânico, né, essa abrasão mecânica que é feita com esse fio. Bom, então tem duas partes desse equipamento, né? Tem o catéter com fio, né, dentro desse catéter, que é o catéter de infusão com esse fio. Ele é pequeno, ele é 3 French. Então você pode utilizar um introdutor, né, uma bainha vascular 4 French. Então para vasos pequenos fica fácil de você acessar. E tem 2 opções de comprimento do catéter. Você tem para segmentos mais longos, você pode escolher o Clariven de 65 centímetros, que você pode acessar bem distalmente, próximo ao tornozelo. E para segmentos mais curtos, a satena parva, por exemplo, você pode usar um comprimento menor de 45 centímetros. Esse catéter ele tem marcações de centímetro, então fica fácil de você controlar quando você está retraindo e retirando esse catéter durante o procedimento. Como ele é marcado por centímetros, fica fácil de você controlar a velocidade que você está retraindo esse catéter.
ele tem esse fio, existe um ângulo, né? Esse ângulo que está na ponta desse fio, tem uma bolinha de metal na ponta que faz um peso. O diâmetro desse círculo, né? Desse catéter aqui seria de mais ou menos 6 milímetros. Mas quando você liga e roda, a força centrífuga vai aumentar, pode aumentar esse diâmetro, né? Desse ângulo que forma esse círculo quando esse ângulo começa a girar, né? E a segunda parte do equipamento seria essa alça motorizada, que ela é de uso único, após uma das grandes vantagens, você utiliza, não precisa reesterilizar, após o procedimento, isso pode ser literalmente jogado no lixo. Quando você aperta esse gatilho, você inicia a rotação daquele fio, e o RPM é de entre 2.000 e 3.500, mas normalmente a gente utiliza na rotação mais rápida, no 3.500. E você tem essa seringa que adapta, né? Você consegue adaptar essa seringa que vai poder fazer infusão do esclerosante líquido, STS ou polidócanol, né? Através quando você pressiona o êmbolo dessa seringa. Bom, então como é que o procedimento é feito? Você faz um acesso com micropunção, né? Você tem um tratamento de uma veia safena magna, você pode acessar o quanto distal você quiser, bem próximo, até bem próximo do tornozelo, se você quiser. Isso ajuda muitas vezes, se o paciente tem perfurantes grandes, que gostaria de tratar através da perfurante, né, fechando essa perfurante, você pode acessar bem distalmente. E aqui, a partir, você acessa, né, com uma micropunção, coloca um introdutor aqui de 4 frentes, e o catéter é avançado por dentro dessa bainha vascular. E aqui no ultrassom é bem fácil de visualizar a ponta do catéter. Você consegue ver a ponta do catéter, está mais ou menos está essa seta, e a ponta do fio, você vê o ângulo, a ponta do fio está proximamente, né, à ponta do catéter. E você posiciona o Clariven mais ou menos a 2 centímetros da junção safena-femoral, tudo guiado pelo ultrassom. A partir desse momento, você aciona o gatilho daquela alça e o fio vai começar a girar. E você deixa ele girar, começa essa rotação por 3 segundos, e durante esses 3 segundos você vai retrair apenas meio centímetro, sem injetar o esclerosante, porque ainda está muito próximo da junção safena-femoral, você quer evitar que esse esclerosante vá para o sistema venoso profundo. Então, nesses 3 segundos é o suficiente para promover um espasmo venoso, né, desse segmento da veia. E a partir depois desses 3 segundos, você continua a retrair de uma forma mais contínua, na velocidade de mais ou menos 7 segundos por centímetro. Cada centímetro vai demorar 7 segundos para você puxar. Algumas pessoas usam um marcador, né? Você pode ouvir um marcadorzinho para você controlar a retração desse catéter. E você vai injetando o esclerosante à medida que você vai retraindo esse catéter. E a velocidade de infusão varia dependendo do tamanho da veia. Existe uma tabela que você pode olhar o diâmetro da veia e pode tentar medir o volume que você vai injetar. Normalmente é de 0,1 a 0,2 ml por centímetro. Então, em 7 segundos, você vai puxar 1 centímetro e vai injetar 0,2 ml do esclerosante. Isso é o suficiente para esse fio, né? Ele vai danificar o endotélio, e o esclerosante, essa mesma força centrífuga desse fio, né, girando, vai empurrar o esclerosante para a periferia, né, para próximo do endotélio. Então, aqui existe uma animação, né, mostrando o catéter, o fio, né, o fio guia está sendo retraído agora, o fio guia está agora exposto com essa bolinha na ponta, você aperta o gatilho e começa a girar, começa a retrair, você vai causar o espasmo venoso, e você começa a fazer a injeção do esclerosante à medida que esse catéter é removido. E dessa forma você consegue utilizar tanto essa abrasão mecânica quanto a escleroterapia para conseguir fechar esse segmento incompetente do vaso. O Clariven, quando ele apareceu, é uma técnica muito promissora, com resultados muito bons e bem comparável à radiofrequência nos estudos iniciais. Esse trabalho foi publicado mês passado, recente, mostrando que o acompanhamento desses pacientes, né, de longo, 3 anos após o procedimento, mostrando que a taxa de oclusão foi significativamente menor com o MOCA
em comparação com as partes com as técnicas térmicas, né, com o laser e com a radiofrequência, mostrando aqui uma taxa de oclusão com o MoCA de 82%, em comparação com 100% em 3 anos com a radiofrequência. E o interessante também foi que essa técnica, esses resultados, eles também estão relacionados ao diâmetro do vaso. Então, aqui nesse gráfico, esse primeiro gráfico superior aqui, você vê que esse aqui seria a taxa de oclusão com o tamanho, o diâmetro do vaso. Então, o diâmetro até 6 milímetros, 6, 7 milímetros, você conseguiu uma oclusão muito boa, semelhante à oclusão da radiofrequência e do laser. Mas à medida que o vaso for aumentando de tamanho, você vê que já fica 8 milímetros, 9 milímetros, 10 milímetros, é uma redução significativa da oclusão da parte proximal da safena. E aqui, no segundo gráfico, mostrando a parte mais distal da veia, mostrando também o mesmo princípio, que vasos menores, né, medindo até 6, 7 milímetros, a taxa de oclusão foi boa, provavelmente semelhante das técnicas utilizando o calor, né? Mas à medida que esses vasos foram aumentando de tamanho, houve um declínio bem significativo do tamanho dos vasos. A minha experiência com o Clariven, igual eu estava comentando com o Dr. Leonardo, antes de começar a aula aqui, assim, quando o Clariven apareceu, a gente utilizou o Clariven durante um trial, um período de tentativa, para a gente ver se a gente ia continuar com o Clariven ou não. E eu gostei da técnica, utilizei durante um tempo, mas a gente optou por utilizar o Vinasil como uma técnica não térmica. Então, é uma técnica que eu acho que bem utilizada, utilizando com uma seleção de paciente adequada, você vai conseguir resultados muito bons. Mas é importante saber que existem limitações da técnica e que existem algumas complicações também que eu, na minha prática, a minha utilização prática, eu pude perceber que eles falam que é um procedimento que não dói, que o paciente sente apenas uma vibração dentro da pele, e isso acontece na maioria dos casos, é verdade. O paciente não sente nada, é só uma vibração, né, no tecido subcutâneo, mas é importante retrair esse catéter continuamente, porque o que acontece se você deixa esse wire, né, rodando sem retrair o catéter, pode acontecer de uma válvula da veia enrolar nesse fio, e quando isso acontece e você retrai, você acaba fazendo uma valvulectomia, vamos dizer isso. E o paciente sente dor. Na hora que você puxa, você sente uma resistência, essa válvula prendeu no fio. Então, isso já aconteceu uma vez comigo, e conversando com outros médicos em congresso, a gente sabe que isso é uma coisa que às vezes acontece. E o paciente pode sentir uma dor, principalmente quando esse fio enrola numa válvula e que você tem que continuar retraindo, e você acaba sentindo, você puxa, dói, e o paciente sente isso na hora. Não é com frequência, mas pode acontecer, principalmente se você não houver essa retração contínua do catéter. E, como eu disse, a gente acabou optando por né, a gente usa muita radiofrequência como é o principal instrumento para a gente, e da técnica não térmica, a gente usa o Verithina, né, que é a espuma, principalmente para segmentos distais, né, residuais de safena pare, safena magna, e a gente usa muito o Vinasil, que é o próximo tópico aqui. Eu vou falar. Então, o MoCA, né, é uma opção não térmica, você não precisa de anestesia por tumescência, o que é ótimo para os pacientes em comparação com a parte térmica. Você vai dar 1 ou 2 agulhadinhas no paciente, não tem a anestesia por tumescência, que durante o procedimento faz uma diferença muito grande. O paciente precisa de utilizar meio de compressão no período pós-operatório, a gente recomenda a utilização por 1 semana. Você pode é adequado para tratar as veias satenas, também vai ter dificuldade em tratar segmentos mais tortuosos, apesar de ele ser um pouquinho mais flexível do que o laser, por exemplo. E você pode tratar segmentos bem longos da veia, até abaixo do joelho, bem próximo do tornozelo. Então, eu tenho uma experiência bem maior com o Vinasil, né, com o cianoacrilato, em comparação com o Clariven. O Vinasil seria a embolização por cianoacrilato, né? A gente usa um adesivo líquido, adesivos líquidos, cianoacrilato é utilizado na medicina por décadas, né? No fechamento de formações arteriovenosas, fechamento de incisões cirúrgicas, né? O Dermabond é cianoacrilato. Ele é um adesivo. A diferença do cianoacrilato do Vinasil é que ele é mais
flexível depois que ele polimeriza, e ele é mais viscoso, né? Ele não é líquido, ele é bem viscoso. Então, essa é a diferença por exemplo, do Dermabond. O adesivo ideal para tratar a insuficiência venosa nos membros inferiores são alguns pontos aqui. Seria, como eu disse, um líquido mais viscoso, que vai prevenir a migração, né, desse adesivo. Você quer um adesivo também que ele polimerize rapidamente, que vai prevenir a embolização desse material. O ideal é que ele seja macio e elástico depois que ele polimeriza, porque você não quer que o paciente sinta essa região endurecida abaixo da pele, né, no tecido subcutâneo. Então, ele sendo macio e elástico, o paciente não vai sentir quando ele palpar, quando ele tocar na sua perna. E você quer que seja um adesivo forte o suficiente para prevenir a recanalização e para eliminar a necessidade da meia de compressão. É interessante, conversando com os representantes, né, do VenaSeal, quando a gente começou a utilizar, eles falaram que fizeram um teste in vitro para ver qual seria a pressão para abrir o VenaSeal, e eles um teste in vitro, tentar ver se existe alguma pressão que essa cola abriria. Eles falaram que não existe nenhuma pressão fisiológica que seja capaz de quebrar esse adesivo. Então, o paciente pode exercitar, não tem nenhuma restrição, nada que o paciente pode fazer vai ser intenso o suficiente para quebrar essa cola. Bom, quais são as características, né, interessantes do VenaSeal? Ele é uma técnica não térmica, então não precisa anestesia de tumescência, não existe risco de lesão térmica, da mesma forma como o Clarivem, né? Uma coisa bem interessante é que não precisa utilizar a meia de compressão, e o paciente pode retornar rapidamente às atividades. Não existe restrição. Eu faço muito pouca restrição física após o VenaSeal. O paciente que trabalha, às vezes, carregando coisas, que a gente fica com mais receio, né, com técnicas térmicas, que ele pode carregar uma coisa muito pesada e fica com medo de recanalização. Com o VenaSeal, eu nunca vi isso acontecer. Então, a gente pede para não ter nenhum exagero, mas eu não tenho muitas restrições de atividade física após o tratamento. Aqui, com relação ao catéter do VenaSeal, né, aqui você vê uma pontinha do catéter, ele tem uma coisa interessante, que tem microlumens na parede do catéter. Esses microlumens, eles ficam preenchidos por ar, então é muito fácil de visualizar a ponta do catéter com ultrassom. Isso aqui é uma imagem transversal, né, mostrando aqui o vaso, né, transversal, e você vê esses pontinhos brilhantes que correspondem a esses microlumens, né, na parede do catéter, eles ficam preenchidos por ar. O ar é muito bem visualizado com ultrassom, fica bem brilhante, então forma essa imagem em estrela. Então a gente consegue visualizar a ponta do catéter com bastante facilidade. A outra característica é que esse catéter ele é inerte ao adesivo. Então não existe a possibilidade de você colar o catéter na perna do paciente. Então ele é inerte. E existe um gatilho, né? Existe um revólver, que quando você puxa esse gatilho, você conta 3 segundos, então você aperta por 3 segundos, e isso vai dispersar 0,1 ml do adesivo. Então, é bastante controlado essa injeção do adesivo. Como é que o procedimento é feito? Então, tem um paciente tratando essa pena parva, o paciente está em decúbito ventral, e você pode fazer esse acesso bem distal, às vezes até, dependendo da anatomia do paciente, você pode até bem próximo do tornozelo, não tem problema nenhum. Você faz o acesso com um kit de micropunção, o fio guia é inserido, e você acaba utilizando um vascular sheath, né, introdução aqui de 5 French, que seria a bainha vascular 5 French. Depois do acesso, esse aqui como é que o kit é apresentado. Nessa bandeja tem aqui esse revólver do VenaSeal, os fios guias, o catéter. Esse vidrinho aqui tem 5 ml da cola, 2 seringas, 2 ponteiras. Você utiliza essa ponteira para aspirar a cola. Com 5 ml, como eu disse, é bem viscoso. Você vê que você acaba tendo um pouquinho de dificuldade para aspirar, você vê que não é líquido, é bem viscoso essa cola. Você tira os 5 ml aqui e depois disso você adapta o catéter à seringa e você adapta a seringa nesse revólver do VenaSeal. Aí você vai puxando o gatilho até a coluna do adesivo chegar até a ponta do catéter.
esse catéter é inserido através da bainha vascular e a bainha vascular é removida, porque a gente não quer, como eu te disse anteriormente, o catéter é inerte à cola, mas a bainha vascular não. Então, esse catéter ele é posicionado a partir do momento que esse catéter está na posição correta, você pode retrair e retirar a bainha vascular. Aí você faz uma compressão com o transdutor do ultrassom proximamente, né, à ponta do catéter, para evitar que a cola não propague, né, proximalmente, e você puxa o gatilho e vai começar a colocar a cola. Então, seria uma animação, né, mostrando aqui o transdutor sendo comprimido, você comprime o vaso não vai ficar comprimido, e você puxa o gatilho, vai entregar 1 ml da cola, puxa 1 centímetro, põe mais uma gota e puxa 3 centímetros. Essa é a inicial. E aí você comprime por 3 minutos. 3 minutos são os 3 minutos mais longos do seu dia. E 3 minutos, quando você fica comprimindo ali na perna do paciente, demora para passar. Depois você acaba mais uma gota de Vinacil, puxa 3 centímetros e aí faz a compressão por 30 segundos. E à medida que você fica mais familiarizado com a técnica, você acaba fazendo vários segmentos de uma vez só. Você pode botar uma gota, puxar 3 centímetros, põe mais uma gota, puxa mais 3 centímetros, mais uma gota e você comprime um segmento mais longo. E de 3 em 3 centímetros, se você fizer um acesso bem distal, acaba demorando demais. Então, a partir do momento que você começa a ter fica mais confiante, tem mais experiência com a técnica, você consegue colar segmentos maiores e comprimir por 30 segundos segmentos maiores. Mas se você olhar as instruções do equipamento, você vai utilizar uma gota do adesivo, puxar 3 centímetros, comprimir por 30 segundos. Esse seria o procedimento padrão. Aqui, então, já é no meio do procedimento, você vê que vai comprimido com ultrassom, bota a cola, comprime por 30 segundos e vai repetindo esse movimento até chegar próximo ao local de punção do vaso. No final, você remove o catéter no movimento mais brusco, porque você não quer que a cola caia no tecido subcutâneo. Então, na hora que você terminou, faz a última compressão e remove de uma forma mais brusca para que o catéter saia rapidamente e a cola não fique no tecido subcutâneo. No período pós-operatório, não precisa a utilização da meia de compressão, a gente não recomenda a meia. Eu encorajo que o paciente caminhe para evitar trombose venosa profunda, e eu não faço nenhuma, como eu disse anteriormente, nenhuma restrição de exercício significativa. Óbvio que eu não quero evitar excesso, mas não existe nenhuma restrição muito grande. E sempre educo, tanto com o Clarivem, contra o Veritina, como com a radiofrequência, sempre educo o paciente sobre trombose venosa profunda, sobre tromboflebite superficial, para que o paciente saiba o que esperar no período pós-operatório e que possa contactar a gente se necessário. Uma diferença do Vinacil para as outras técnicas, o Vinacil é muito bom eu falei muita coisa boa do Vinacil, mas existe, tudo tem pros and cons, como a gente fala aqui, né? Então, um dos problemas do Vinacil é que a taxa de tromboflebite superficial, na minha experiência, é maior do que com as outras técnicas, porque é a única técnica que você vai deixar um corpo estranho no paciente, na verdade. Então, isso também é interessante, tem pacientes que têm uma resistência a isso. Não é incomum o paciente falar, não, essa cola, existe algum caso de câncer com essa cola? O que acontece com essa cola daqui a 10 anos? Será que vai descobrir daqui a 10 anos que essa cola causa algum problema? Então, apesar de ser uma cola, né, o cianoacrilato ser utilizado com bastante tempo, né, existe, muitas vezes a gente encontra resistência em alguns pacientes, eles poderiam utilizar o Vinacil, mas eles preferem a radiofrequência, porque eles não querem nenhum corpo estranho nele. E, na minha experiência, a tromboflebite superficial acontece de 7 a 10% dos casos, o que, na minha opinião, é maior do que com a radiofrequência. Então, eu converso com o paciente, explico que ele pode ter uma vermelhidão no local do tratamento, que ele pode ter um desconforto, mas na grande maioria das vezes é autolimitado, não tem nenhuma consequência, e conversar com o paciente antes disso, explicar isso para ele, ter essa comunicação com o paciente é muito importante, que evita problema, né? Ser bastante transparente, explicar, principalmente quando o paciente tem a opção de utilizar as duas técnicas, o seguro de saúde dele cobre as duas, cobre a radiofrequência, cobre o Vinacil, conversa com o paciente, explica as vantagens e desvantagens dos métodos,
E, na grande maioria das vezes, os pacientes preferem o Vinacil, para falar a verdade. Eles, principalmente quando se fala de não precisar da meia de compressão. Pacientes mais idosos, pacientes obesos, não é incomum o paciente comentar comigo e falar que a pior parte de todo o tratamento foi utilizar a meia. Falar que colocar e tirar a meia de compressão vira um evento familiar. Tem que chamar o filho, o amigo, para poder ajudar a colocar, ajudar a tirar. Então, mas é sempre importante ter essa transparência, explicar para os pacientes. Como foi dito no início dessa apresentação, eu não tenho nenhum conflito de interesse, então não tem nenhuma preferência por método de ser utilizado. É basicamente entender as vantagens e desvantagens desses métodos. Então, como é que o Vinacil se comporta no ultrassom? Esse aqui é um outro paciente, esse aqui é uma safena magna, você vê que é um vaso bastante calibroso, de 16 milímetros, né, de diâmetro, né, próximo aqui à junção safena femoral. Isso aqui é antes do procedimento, exatamente após, né, no pós-operatório imediato. Você vê que a veia está embolizada, não tem nenhum fluxo, né, não tem nenhum fluxo de sangue após o procedimento. E tem essa sombra acústica que é bem peculiar. Você vê que a veia está embolizada e forma essa sombra acústica aqui no ultrassom, que é causado pela cola no interior do vaso. E esse aqui é o follow-up do mesmo paciente. Uma semana, o paciente retorna em uma semana, você vê que a veia está embolizada, aqui é a parte proximal, aqui é a parte distal, né? A figura mais superior é a parte proximal da veia safena, com compressão, sem e com compressão, e a parte mais distal. Então, aqui, com um mês de follow-up, você vê que essa veia já diminuiu de tamanho, continua obliterada, né, pela cola, embolizada pela cola, mas distalmente. 6 meses após, você vê que tinha uma redução de diâmetro bem significativa. A veia está até mais difícil de ser visualizada. E muitas vezes, após um ano, mais de um ano de procedimento, fica até difícil, você não consegue ver. Às vezes, só um cordãozinho fibroso, muito difícil, às vezes você não consegue ver a veia, e é até difícil saber se o paciente teve, foi radiofrequência, foi Vinacil, a veia simplesmente não é bem visualizada. Com relação aos estudos, esses são os 3 principais estudos iniciais do Vinacil, né? Teve um estudo de feasibility, que foi o primeiro em humans, teve um multicêntrico na Europa e teve esse trial V-Close aqui nos Estados Unidos, e todos o objetivo foi mostrar que o Vinacil ele não é inferior, não existe ele não é inferior à radiofrequência. Então, resultados muito bons, e é o que a gente vê na prática também. E esse o resultado em 5 anos, né, comparando o Vinacil com a radiofrequência. Isso foi publicado ano passado, em novembro, mostrando uma taxa de oclusão muito boa, né? Mais uma vez, não existia uma diferença significativa, mostrando que o Vinacil não é inferior à radiofrequência, né, no follow-up de 5 anos. Então, a vantagem do Vinacil é que, da mesma do Veritina e do MOCA, é que é uma técnica não térmica, não utiliza a energia térmica, não precisa da anestesia por tumescência. A vantagem é que não precisa da meia de compressão, mas a desvantagem, na minha opinião, é que existe uma tromboflebite superficial com mais frequência. E esse quadro aqui é a comparação das diversas técnicas, né, escleroterapia, o laser, radiofrequência, o MOCA, Veritina, Vinacil, mostrando que são opções, todas as opções têm vantagens e desvantagens. Eu acho que aqui nos Estados Unidos o comum é qualquer cirurgião vascular, radiologista, intervencionista. Eu sei que eu sou minoria aqui hoje, eu sou radiologista intervencionista, estava até brincando sobre isso no começo da apresentação. Eu acho que o importante é difícil você querer ter muita experiência e utilizar todas as técnicas no dia a dia. Na minha opinião, eu acho que utilizar uma técnica térmica e uma técnica não térmica é o suficiente hoje em dia para você saber escolher seus pacientes. A gente utiliza na nossa prática aqui a radiofrequência, que é o principal método que a gente utiliza aqui, que é a maioria dos seguros, né, saúde vão cobrir a radiofrequência. A minha experiência com o MOCA foi um trial que a gente usou durante um período de tempo e acabou não incorporando essa técnica na nossa prática. Então, a gente utilizou durante um tempo, foi o suficiente para eu gostei da técnica, eu acho que a técnica tem as vantagens, como eu disse, mas os resultados de prazo maior, de long term, então, tem essa inferioridade em relação ao RF, principalmente em vasos mais calibrosos.
Então, é importante escolher, selecionar bem os pacientes que vão ser tratados com o Clarivem. E uma grande vantagem do Vinacil, na minha opinião, é não precisar da meia de compressão. Isso é uma vantagem que eu já disse aqui várias vezes. E no Vinacil também é importante lembrar também que existem alguns casos muito raros de alergia à cola, que a gente tiver reações muito graves. São alguns casos. A gente fala aqui um handful of cases. Não é uma coisa que acontece com bastante frequência. E algumas práticas, alguns médicos aqui preferem evitar, por exemplo, usar o Vinacil em pacientes que têm reação alérgica a qualquer adesivo. Então, não tem nada comprovado a isso, mas eles preferem evitar. Por exemplo, pacientes que têm alergia a band-aid, por exemplo, ele bota um band-aid na pele com uma vermelhidão muito extensa, Tegaderm, né, na cirurgia, ele tem uma reação alérgica muito grande a adesivo na pele, não tem nada comprovado sobre isso, mas tem gente que evita utilizar o Vinacil nesses casos, e utiliza uma técnica de radiofrequência. Eu acho que é importante conhecer essas técnicas, saber que a nossa caixa de ferramentas, vamos dizer assim, está aumentando a cada dia, isso é interessante. Saber que diferentes técnicas têm diferentes vantagens e desvantagens, e saber selecionar seus pacientes para poder ter um resultado positivo no tratamento da insuficiência venosa nos membros inferiores. Era isso que eu gostaria de falar hoje com vocês. Mais uma vez, eu agradeço o convite e estou muito, muito satisfeito, muito feliz de poder participar aqui hoje. Ô, Felipe, o prazer é nosso. Eu gostaria de parabenizá-lo. É sempre bom assistir suas aulas, né? Além de uma didática maravilhosa, um conteúdo espetacular que você nos oferece, é uma experiência extraordinária. Só tenho a agradecer esse presente que você nos deu hoje à noite aqui. Eu fico feliz. Eu vou só reforçar, pessoal, que quem tiver interesse em fazer alguma pergunta pode se inscrever aqui no chat e depois a gente vai chamando. Felipe, eu queria começar, vou fazer uma pergunta aqui, assim, rapidamente. Existe alguma situação em que você preferiria usar o Clarivem em relação à radiofrequência? Sim, é aquela história que eu falei, que muitas vezes você conseguir acessar a veia bem distalmente, você consegue fechar segmentos bem compridos, e às vezes o paciente tem uma perfurante, tem uma tributária que você gostaria de fechar across essa lesão, né, essa anatomia. Então, acessar bem distalmente, você consegue ter resultados muito bons. O que a gente fazia aqui antes dos não térmicos, né? Qual seria o standard of care, mais ou menos? A gente acessava uma safena magna, por exemplo, ao nível do joelho, um pouquinho acima do joelho, um pouquinho abaixo do joelho, evitando fechar os segmentos abaixo do joelho, né? E após esse fechamento, essa oclusão inicial da parte superior, essa parte distal da veia, que fica, né, esse remnant, que a gente chama aqui de remnant, teria que fechar com a espuma, por exemplo. Utilizando o Clarivem, você pode acessar bem abaixo, bem quão distal você conseguir. E você vai ter uma oclusão desse segmento bem longo e vai evitar a necessidade de escleroterapia posterior, por exemplo. Então, essa é uma vantagem muito grande, na minha opinião, você poder fechar segmentos bem compridos. Essa é uma das maiores vantagens, na minha opinião. Entendi. Bom, eu vou passar agora a palavra ao Dr. Antônio Carlos, que é o nosso primeiro comentarista da noite. O Dr. Antônio Carlos também é presidente do Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular, que vai ser realizado aqui no ano que vem. Então, Antônio, eu passo a palavra para você e deixo-se à vontade em falar um pouquinho a respeito deste grande evento que a nossa regional vai realizar aqui em 2022. Primeiro eu queria te cumprimentar, Felipe. Eu assisto todas as suas aulas, assisti uma há poucos dias, e eu queria te agradecer, né, pela generosidade. Você fez uma outra aula com slides, né, tudo, e foi extremamente generoso em passar a informação. Muito obrigado. Eu fico feliz, eu que agradeço. Te convidou. Não, eu assisti a sua aula recentemente, eu vi que teve um carinho especial. Muito obrigado, e em seu nome eu cumprimento todos os amigos que estão presentes, tá? Eu tenho algumas questões. Nós temos no Brasil uma situação interessante. O preço, a questão do dólar, o preço do laser, né, da fibra de laser, aumentou de uma forma vertiginosa, obviamente, por causa do preço do dólar.
E nós temos hoje já à disposição as duas técnicas de MOCA, né? Uma, que é o varitena, que é com líquido, e eu tenho até o meu primeiro caso, que eu sou muito empolgado, porque eu não gosto muito, eu pessoalmente, eu tive um acidente com espuma e me encanta muito a possibilidade de voltar para o esclerosante líquido em grandes veias, exatamente por causa dessa situação. E temos uma possibilidade de utilizar um outro MOCA com espuma, nós temos as duas possibilidades aqui. Eu vejo que essas duas técnicas no Brasil têm uma possibilidade maior de decolar, já que a cola não colou, fazendo já que a cola não colou, porque a própria detentora da marca não se interessou em realmente dar prosseguimento às solicitações da agência, da Anvisa. Tá? Então, a cola é um sonho que não chegou. Mas sobre essas duas possibilidades. E com o aumento do preço da fibra de laser, começa a ficar um pouco mais interessante essas técnicas mecânico-químicas para fazer especialmente em consultório. Eu queria dizer para você o seguinte, tem alguns casos que você daria como conselho para a gente começar a fazer ou evitar fazer com Clarivate? Obrigado mais uma vez pelo elogio, fico muito satisfeito. Baseado nessas publicações mais recentes, evitar vasos muito calibrosos, porque é até um pouco... na verdade, quando o Clarivate começou, quando eles apresentaram o Clarivate, né, em 2016, por aí, quando começou a aparecer aqui nos Estados Unidos, eu fiquei um pouco intrigado com o mecanismo desse equipamento. Porque você tem você faz aquele fio que está girando e causando abrasão, aquela coisa mecânica, e causando esse vasoespasmo. E, ao mesmo tempo, você está injetando esclerosante. O que foi, para mim, um pouco intrigante foi esse vasoespasmo não vai evitar que esse esclerosante atinja a parede da forma que você quer. Entendeu? Eu achei meio não intuitivo essa parte. Paradoxal. Mas se você é paradoxal, exatamente. Você quer que quando você está injetando a espuma, por exemplo, você quer que a espuma ela encha o vaso inteiro, entre em contato com a parede inteira. Eu sei que esse fio ele vai rodando, ele vai fazendo essa abrasão, vai danificando e vai potencializar o esclerosante. Então, eu acho que isso também faz um pouco sentido nessas veias muito calibrosas, né? Por exemplo, aquele exemplo que eu te mostrei, a gente tratou com a cola uma safena de 16 milímetros. Eu acho que essa safena não seria adequada para tratar com o Clarivate, porque teria que injetar um volume de esclerosante muito maior e você vê nos próprios resultados de longo prazo, né, que a recanalização é maior em vasos acima de 8 milímetros, 7 a 8 milímetros. Então, inicialmente, selecionar pacientes com vasos com diâmetro, né, do vaso menor. E à medida que você vai pegando mais confiança na técnica, mais experiência com a técnica, existem formas de você, né, comprimir a pele do paciente, tentar aumentar o contato do fio com a parede do vaso. Mas o que eu fiquei intrigado inicialmente foi isso. Esse vasoespasmo vai te ajudar a ter mais abrasão, mas talvez vai diminuir o contato do esclerosante com a parede. Então, eu achei isso um pouco paradoxal. Obrigado, Felipe. Eu aproveitar, então, para dizer que no Congresso Brasileiro, no ano que vem, você vai estar presente. A gente não sabe ainda se vai ser possível, né, as pessoas, os convidados estrangeiros que estão morando no exterior, você é do estrangeiro, está morando no exterior, é possível que a gente traga uma questão de paradigmas, né? Nós estamos quebrando, mas, de qualquer forma, nós vamos ter sessões destinadas exclusivamente a não térmicas, não intumescentes, né, que há uma tendência no Brasil de alavancar os consultórios de cirurgia vascular e angiologia. Obrigado, obrigado a todos. Show. Uma vantagem muito grande do MOCA é que você não precisa de ter um gerador, né, manutenção do gerador, o custo do gerador, né? Você tem um kit que ele é inteiro, você usa de uso único, né? Então, tem um custo
menor nesse sentido. Você não precisa ter um gerador de laser, um gerador de radiofrequência, manutenção do equipamento. Você vai ter um kit que é uso único, você utiliza aquilo tudo é descartado. Aqui no Brasil custa R$ 2.200 da Merit, tá? Eles entregam por esse valor, de forma que a diferença em relação à fibra de laser não está tanto, e se considerar os valores, né, principalmente fazendo em consultório, pode ser que comece a valer, a ser interessante. O Fibroglif, que utiliza espuma, e um outro método, que não rotatório, mas de arranhadura da parede do vaso, né, num método polonês, esse, eu não sei os custos, mas já está sendo utilizado. E na recidiva, Felipe, o que você faz? Na recidiva, o que você faria? Aí vai depender do tipo de recidiva, né? Se você tem se a veia abriu completamente, vai utilizar a parte térmica ou o VinaSeal, né? Ver o que você pode utilizar. As recidivas sempre são mais difíceis de tratar em todos os casos, né? Principalmente o tamanho se ela abriu completamente, se abriu parcialmente. O VinaSeal, você começa a colar 5 centímetros da junção safena-femoral. Então, você precisa começar a 5 centímetros, porque você não quer que essa cola propague para o sistema venoso profundo. Então, vai depender da anatomia, acho que é caso a caso, né? O que seria necessário. Se precisa encaminhar o paciente para cirurgia, ou se você ainda consegue fazer a parte endovascular, dependendo da anatomia. Nos casos de houve uma reabertura, uma recanalização muito longa do vaso, você pode utilizar o método, né, a radiofrequência ou laser e fechar dessa forma sem problema nenhum. Obrigado, satisfeito. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Antônio Carlos, pelas suas colocações extremamente pertinentes. E agora eu passo a palavra ao doutor Alcides Araújo para fazer os seus comentários. Felipe, parabéns pela aula. Excelente, você fala muito bem, fala muito fácil. Foi a primeira vez que eu assisto uma aula sua, foi muito bom. Eu queria te perguntar 2 coisas, mas antes, a gente vê que dos Estados Unidos para cá, sempre teve um período, né, de tempo para a gente poder até incorporar as coisas, poder ver. Esse período era 10 anos, depois foi caindo, a gente viu que com a internet as coisas iam ser mais rápidas, a gente tem acesso a congresso, mas aí depois veio a questão do dólar, né, que de 3 e tanto foi para 5 e tanto, quase 6, e você vê que às vezes essa distância às vezes vai aumentando de novo, né? Eu queria te perguntar 2 coisas. Primeiro, eu vi que você falou que não usa para cola, não usa em tributárias, né? Você já viu algum movimento no sentido de ter uma cola assim, de repente uma cola diferente, uma coisa própria para fazer tributárias e até alguns casos mais difíceis, aqueles casos mais difíceis e refratários de tratamento com telangiectasia? Você acha que você já viu algum comentário que tem espaço e futuro para isso? Eu acho que eu não vi nada nesse sentido, não. Eu acho que um dos problemas de tributária é a tromboflebite. Esses mesmos segmentos de safena que estão fora do compartimento do safena, né, muito próximo da pele, você vai ter uma chance de tromboflebite muito grande. E os pacientes isso incomoda durante muito tempo. Então, o ideal é tratar a parte da safena que está dentro do compartimento, entendeu? Que não está tão próximo da pele. Então, esse é um dos problemas que eu falei do VinaSeal. Quanto mais superficial, mais chance do paciente sentir essa cola, né, endurecida na próxima pele, e também de ter essa reação, né, essa tromboflebite, que já tem paciente que se incomodou, vira uma dor de cabeça. O paciente fica 2 meses com dor, com incômodo, vai melhorando com o tempo, tem que explicar para o paciente que vai melhorar, e tratar, né, a inflamação, mas eu acho que nesse sentido você vai correr um risco muito grande dessas tributárias, especialmente tributárias volumosas. Eu acho que o ideal é fazer uma flebectomia nesses casos e evitar a cola tão superficial, tão próxima da pele. Certo. A outra última coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, eu queria até aproveitar a sua experiência aí nos Estados Unidos, que eu queria te perguntar o seguinte, aqui no Brasil, a gente está num movimento, já tem um tempinho, mas não está uma coisa assim tão rápida assim, da gente caminhar para fazer procedimentos no consultório, né? Fazendo no consultório.
O grande problema nosso são os convênios ainda, né? Quem faz hoje faz particular. Aqui no Brasil tem cursos. Tem cursos que você vai para a clínica de uma pessoa. Lá em Belo Horizonte tem uma colega nossa que tem um curso lá, a Lívia Lira, ela tem um curso que treina as pessoas para isso, mas o nosso problema é que é o convênio. Eu queria que você me falasse, eu vi que aquele procedimento de cola que você fez, pela foto, a beiradinha da foto, eu vi que foi no Office também, né? E que você fez aquilo. Como é que funciona aí para o médico, em termos de pagamento para o médico? Você tem em termos de leis, de estrutura para fazer no consultório? O que você vê aí? Como é que é isso? É difícil? Porque isso já é uma coisa antiga aí, já faz muitos anos que faz isso, né? Aqui, depois, quando começou esses tratamentos térmicos, né, com radiofrequência e com laser, lá em 2000, por aí, teve uma mudança muito grande do setor do hospital para o ambulatorial. Foi uma mudança até importante. E para o custo, se você pensar em termos de custo da medicina, é muito mais barato você tratar esse paciente ambulatorialmente do que ter tempo de OR, de anestesia, de utilização de sala cirúrgica. O custo no total, né, para o Medicare, por exemplo, é muito menor fazer isso ambulatorialmente do que no hospital. Então, faz sentido, né, fazer esse tratamento ambulatorialmente. Então, aqui nos Estados Unidos é muito comum você ter esses vein centers, vein clinics, né, que os pacientes são tratados ambulatorialmente. Para o paciente é muito mais conveniente do que ter que ir para um hospital, estacionar num hospital e até para tirar esse estigma, que é uma cirurgia grande. O paciente entra, depois de um vinda-sil, por exemplo, o paciente dirige para casa, vai embora a pé, de bicicleta para casa. É muito simples a cirurgia. Então, o custo, né, para fazer isso no ambiente ambulatorial, de uma forma, né, de política, né, de saúde, é muito mais barato do que você ocupar um centro cirúrgico dentro do hospital. Então, isso tem que começar a ficar claro para o seguro-saúde, né? O que é mais barato? Tratar um paciente com clarivênia no seu hospital ou você fazer uma safenectomia no hospital, né? No seu consultório, do que fazer uma safenectomia no hospital? Para o seguro, é muito mais barato fazer um ambulatorial. E o médico, ele ganha mais para fazer no consultório ou é a mesma coisa? Aqui nos Estados Unidos tem o CPT Code, você tem todo um billing process, que, para te falar a verdade, nem eu sei tudo com todos os detalhes. Na clínica tem um billing office, que eles vão ter todos os códigos que vão ser utilizados, e aí você consegue, o seguro vai te pagar, e tem todos os detalhes, por exemplo. Se você trata 2 veias no mesmo dia, por exemplo, eles vão te pagar só 50% do segundo vaso, o que eu acho que também é contraprodutivo. Você poderia tratar 2 veias no mesmo dia e não precisar para o paciente retornar. De qualquer forma, também, fazer uma veia por vez, você diminui o risco de trombose venosa profunda. O paciente vai ter menos dor, menos... Então, existe todo um jogo. O que o seguro incentiva você a fazer, qual que é o incentivo econômico, o incentivo clínico. É sempre um jogo que você tem que acabar entendendo para você. Obviamente, a parte financeira é importante para as clínicas sobreviverem e terem financeiramente, ficarem saudáveis, mas existe também sempre ver o que é o ideal para ser feito clinicamente para o paciente e entender a parte de cobrança, de billing desses insurers, entendeu? Então, assim, normalmente, e todo ano existe essa revisão do Medicare, o CPT Code, o que eles vão pagar, o reembolso por procedimento também diminui às vezes. Então, é um jogo, na verdade. Ele está sempre mudando. O que eu te falar hoje, daqui a 6 meses, ano que vem já vai ser um pouco diferente. Uma técnica nova entra e aí eles começam... Como é que essa técnica vai ser reembolsada? Porque o Verithena, ele era apenas reembolsado para o tratamento completo da veia safena. Então, ele te pagava da mesma forma que uma radiofrequência, uma ablação por radiofrequência. Só que de um tempo para cá eles começaram a reembolsar também, tratar só os segmentos remanescentes. Por exemplo, se você fechou uma safena com radiofrequência e tem um segmento distal, você pode, agora o seguro está cobrindo você utilizar o Verithena, que é essa microespuma, né? Você pode utilizar. Então, todo ano essas regras vão mudando e tem que sempre entender como é que vai ser o reembolso desses convênios. É um jogo, na verdade.
Obrigado. Muito bem, Alcides, muito obrigado pela sua participação, excelente comentário. Eu agora vou passar a palavra ao Dr. Antônio Trigo, que é presidente da Regional do Paraná, e ele está inscrito aqui no chat. Dr. Trigo, a palavra está contigo. Bom, boa noite a todos. Parabéns, Antônio Carlos e ao Leonardo pela organização desse evento, que foi muito produtivo para todos que estão assistindo. Eu não tenho experiência com o Venacil. Eu tenho aqui 5 casos que nós fizemos com o Clarivem. E nós temos aqui, nesse protocolo que foi feito, que podemos usar veias de até 10 milímetros de diâmetro na crosta. O sonho de todo vascular é trazer o tratamento de varizes para o consultório, com um custo mais baixo para o paciente e com um resultado melhor. O custo que nós temos aqui, nós fazemos muita termoablação. Nós optamos aqui pela radiofrequência. Hoje nós compramos aí, assim, em grande volume, o catéter de radiofrequência, e custa aqui para a gente de R$ 1.800 a R$ 2.000, que é o mesmo preço do Clarivem. Esses 5 casos que nós fizemos há 3 meses, nós estamos obtendo mais ou menos um resultado do que a gente tem na literatura. Eu sou muito entusiasta do Clarivem. Então, é um procedimento que pode ser feito em consultório, ele tem um custo baixo. Isso aí que o Dr. Felipe Colares falou é muito importante. E nesses casos que nós fizemos, teve um caso que o catéter enrolou na válvula da veia e quebrou o catéter. Então, nós fizemos só metade do tratamento. Aí, o restante acabamos fazendo com espuma. Então, as perguntas que eu tenho para fazer, primeiro com relação ao diâmetro, né, eu acho que até 10 milímetros o Clarivem pode ser utilizado. E ele tem no dispositivo dele 3 velocidades. A orientação é que a gente sempre use a maior velocidade. Eu não sei, quer dizer, se tem esses 3 botões, cada um deve ter uma função. Uhum. E com relação ao Venacil, não tenho experiência, mas o que eu tenho visto na literatura, o Venacil tem um problema, que é um índice maior de infecção. É um corpo estranho, né? Não sei qual a experiência do Dr. Felipe. Mas eu acho que é um dispositivo, o Clarivem, eu estou assim, muito contente, porque os resultados que eu tive foram muito bons, principalmente quando você pega a safena, não precisa de intumescência. A gente usa de rotina a meia elástica, né? Nós marcamos antes do trajeto da safena e colocamos ali uma compressão extrínseca e o uso da meia, que nós deixamos por 24 horas durante uma semana. E os nossos resultados, acho que está mais ou menos de acordo com a literatura, desses 5 casos é muito pouco, né? Não dá para falar muita coisa, mas tivemos 80% de oclusão. E a grande vantagem do Clarivem é que você pode fazer também abaixo do joelho, porque na termoablação a gente tem uma série de complicações. Mas essas considerações e a pergunta, Felipe, parabéns aí pela sua aula, que foi de excelente qualidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu concordo completamente. Eu acho que o Clarivem tem as vantagens, sim. Todas essas foram citadas agora. E eu acho que é uma questão de selecionar paciente mesmo. Eu acho que o que está saindo mais trabalhos agora, mais recentemente, né, mostrando que o diâmetro do vaso é muito importante para o resultado, né? Essa taxa de oclusão, né, ela caiu no follow-up mais longo, né? A resposta inicial foi bem próxima, né, bem semelhante ao da radiofrequência e do laser.
Só no segmento mais, né, quando seguiu esses pacientes por um tempo mais longo, é que foi descoberto, né, começaram a mostrar uma taxa de falha, né, um pouco mais elevada para os vasos de diâmetro maior. Então, realmente a seleção do paciente é muito importante. Quanto ao Vinacil, eu nunca tive nenhum caso, eu fiquei sabendo de um caso de uma médica que já trabalhou comigo, que ela teve um caso de infecção e que o paciente até teve um caso grave, teve que tratar o paciente com antibiótico e tudo, mas eu nunca tive nenhum problema nesse sentido. Eu faço Vinacil desde 2017 e tem um número bem grande. É muito importante ter ter uma técnica de asepsia importante, fazer tudo, né, técnica estéril, né, da cirurgia, para evitar, porque você está implantando um corpo estranho, como o senhor disse, mas tomando todos os cuidados e mantendo a esterilidade durante o procedimento, eu nunca tive nenhum tipo de problema nesse sentido, não. O que eu tenho mais de complicação não é infecção, seria a inflamação, que, como eu disse, acontece de 7 a 10%, que, na minha opinião, é maior do que o que eu encontro com a radiofrequência, por exemplo. E a minha experiência com o Clarivem foi mais limitada, como eu disse, a gente fez um período de trial, né, e utilizou durante um tempo, e acabamos que, tendo a radiofrequência, tendo o Vericina e tendo o Vinacil, a gente não achou que o Clarivem ia acrescentar tanto, mas, né, na realidade que a gente tem aqui, com as opções que a gente tem aqui. E na verdade, o importante é a pessoa ganhar experiência com a técnica, utilizá-la com mais frequência, e você vai ficar mais confortável e vai saber, né, navegar esses casos mais complicados, né? Casos de anatomia mais tortuosa. E interessante você também ter comentado dessa valvulectomia que aconteceu também, que já aconteceu uma vez comigo também. O paciente sentiu muita dor na hora, o catéter não quebrou. A gente sentiu uma resistência muito grande e depois sentiu que ele continuou progredindo e a gente viu que um pedaço da válvula ficou preso ali no catéter. Doutor Felipe, só mais uma pergunta. Os trabalhos mostram que a gente tem que usar o polidocanol da forma líquida a 2%. É essa concentração que o senhor utiliza? A gente usa 1%. O polidocanol 1%. E a espuma não está indicada, né, quando se faz o Clarivem. Eu já vi trabalhos que utilizam espuma. O protocolo é utilizar o líquido, né? Eu não sei se a espuma teria alguma vantagem. Eu não sei, porque tem todo esse movimento centrípeto, né? Essa rotação que empurra esse líquido para as paredes do vaso, né? Eu não sei se a espuma teria vantagem. Eu sei que o protocolo utiliza o líquido. Como eu disse, a minha experiência com o Clarivem é um pouco limitada, né? Eu já utilizei a técnica algumas vezes, mas eu tenho muito mais experiência com as outras técnicas. Segundo o doutor Steve, o Elias, diz que seria impossível utilizar a espuma no mecanismo rotacional, que a espuma imediatamente ela se transforma em líquido. Quebraria, né? A espuma toda, né? Desestrutura a espuma. Então, se você usasse a espuma, você iria usar uma concentração menor e chegaria lá, entregaria uma concentração menor. Ao contrário do Flebogrife, que não tem a lesão circunferencial e sim radial. Só raspa, né? Só raspa. Uma técnica do gato. Fica arranhando. Arranhando ali, a arranhadura do gato. Mas é interessante saber que o Clarivem está chegando agora, está chegando no Brasil, e eu acho que é igual eu falei, é uma caixa de ferramentas que a gente tem, que vai aumentando, e é importante a gente saber, né, como usar cada uma dessas ferramentas para o benefício do paciente. Então, é saber as vantagens, as desvantagens, selecionar um paciente para espuma, selecionar o paciente para o Clarivem, selecionar o paciente para termoablação. Eu acho que a nossa caixa de ferramentas vai aumentando e a gente vai
utilizando isso no nosso benefício, né? Dependendo da anatomia, dependendo do caso, a gente vai poder escolher e ter resultados melhores. Muito bem. Eu já aqui não tem mais nenhuma pergunta aqui no nosso chat. Eu queria saber se o Dr. Bruno Naves quer fazer algum comentário, nosso presidente nacional. Obrigado, Léo. Primeiro, boa noite a todos. Parabéns pelo Dia dos Médicos. Todo dia é nosso dia, né? Mas hoje é celebrado, então a gente tem que celebrar. Então, parabéns a todos em meu nome, em nome da SPSV. Que bom ter uma aula como essa, né, no Dia dos Médicos. E o Felipe falou, quer dizer, ferramentas a gente vai adquirindo, né? De vez em quando eu vou na Leroy Merlin aqui, vejo uma ferramenta nova, adoro ferramenta. Eu compro, um dia posso usar, e a gente usa. Mas você tem que saber usar, né? Então, assim, é uma ferramenta a mais. Ah, mas vai usar em todo mundo? Não, não. Tem indicações muito claras, né? Você tem que ter protocolos muito bem definidos. E a gente ainda tem uma vantagem em cima do Felipe, né? Que a gente ainda trabalha com bisturi. Então, é verdade. A gente tem mais opções. A nossa caixa é maior do que a dele. A caixa dele é muito invasiva. Nossa, além de ser invasiva, o paciente fala, olha, eu só tenho convênio Unimed, não tenho dinheiro para pagar mais nada, o que o Unimed paga? Aí é cirurgia convencional. Então tá, faz ela aí. Então nós ainda temos essa que é uma grande realidade, porque o país está pobre, muito pobre. Nós estamos vivendo um momento aqui muito ruim de desemprego, enfim, não está fácil não. É claro que existem nichos que ainda têm um poder aquisitivo, e alguns estados, por exemplo, como São Paulo, que eles têm um modelo diferente. Lá o pessoal vai, paga, pede o reembolso no convênio, que vai reembolsar X ou Y. Mas aqui, por exemplo, no estado de Minas Gerais, você conhece bem, na época que você morou aqui, depois você foi embora, mas a Unimed ainda é o maior prestador, tem 1.350.000 vidas. Então, a Unimed ele contempla cirurgia de varizes convencional. Você propor uma termoablação, isso ou aquilo, o paciente vai ter que arcar com custo. E, pelo menos aqui no momento, cada vez menos as pessoas estão querendo arcar com qualquer custo, porque estão quebrados. A verdade é essa, a povo está sem dinheiro, como eu disse. Mas, de vez em quando, aparece alguém, e aí você vai usar, mas eu tenho essa ferramenta aqui, que no seu caso se adapta bem, mas tem um custo. Então, assim, é isso, medicina é isso, gente. A gente tem que ter uma caixa e saber usar as ferramentas, não adianta ser só a caixa, você tem que saber usar. E cada paciente é um paciente. Então, assim, e essa parte operacional, financeira, ainda é muito importante, muito. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Mas, assim, eu fiquei muito feliz de ver a sua experiência, a do trigo, e importante é isso, a gente está trabalhando essas ferramentas cada dia mais e não se esquecer nunca o paciente é a nossa razão de tudo. Quer dizer, a gente só funciona, só tem essas ferramentas se for para consertar para ele, e não ter que usar as nossas ferramentas. Às vezes você tem uma ferramenta ali muito bacana, estou doido para usar, mas o paciente fala, não, mas eu prefiro não usar. Tá bom. É bom para você, é bom, e o importante é que ele fique feliz, bem resolvido com a sua situação, e que a gente faça o melhor que a gente pode, né? Eu acho que isso é sensacional. Só tenho a agradecer a sua aula muito clara, gostosa da gente assistir, muito didática, e como disse o Léo no começo, né? Sem muitos viés, você fala do que você faz, pô, né? Eu estou fazendo assim, essa é a minha experiência aqui, numa realidade que eu vivo aqui. Isso é importante, porque a turma mais jovem hoje, às vezes, fica se encantando com uma realidade que nem sempre é a real. Ele tem que ir para a cidade interior, uma cidade pobre, e ele tem lá uma espuma, tem um bisturi, eventualmente, talvez, raramente, uma termoablação. Então, a caixa dele é pequenininha, mas ele tem que resolver também, né? É isso. Trigo, gostei muito da sua fala hoje, foi concisa, bacana, uma experiência pessoal, parabéns. Antônio Carlos é meu ídolo, ele sabe disso, eu gosto dele demais. Não foi à toa que a gente tem falado muito sobre
o Congresso, que novamente, em nome da sociedade brasileira, eu gostaria de convidar a todos para um grande reencontro. Essas plataformas digitais funcionam super bem, mas ao vivo e em cores é muito melhor, e eu acredito, eu estou satisfeito que eu tomei minha terceira dose anteontem, da dose de reforço, então eu estou mais feliz, eu acho que em agosto eu vou estar, aliás, em dezembro eu já estou meio serelepe, mas eu acho que em agosto a gente vai estar todos lá. E o Alcides também foi muito brilhante nas suas perguntas e comentários. Ô, Léo, você nos proporcionou uma ótima noite com uma escolha primorosa do seu palestrante. Muito obrigado. Bruno, foi um prazer tê-lo aqui, viu? O encontro mineiro, a primeira linha minha aqui é tudo mineiro, né? Eu sou mineiro. E sem nenhum conflito de interesse para discutir tecnologia. Isso até emociona. Parabéns, Léo. Parabéns. Obrigado, viu, Trigo? Fenomenal. Eu daqui, até no final do ano, eu quero ter 5 casos. Essa é a minha meta. Tá? Falar em vacina, aqui é o seguinte, a terceira dose, você chega lá no posto e pergunta assim, qual vacina que o senhor se interessa? Eu falo, a dica que eu estou dando é o seguinte, tanto Pfizer. Tanto faz, isso aí. Tanto faz. E vai ser bom poder voltar ao congresso presencial, né? A fazer um networking, encontrar as pessoas. Isso fazer a parte virtual, fazer por teleconferência é uma ferramenta muito boa, né? Que a gente tem. A gente está falando das ferramentas aqui, mas o apertar a mão, encontrar, faz muita falta. Então, eu espero que as coisas estejam melhores no ano que vem e que seja um evento de altíssimo nível, tenho certeza que vai ser. E se eu puder participar, se eu puder estar presente, vai ser um prazer também. Muito bem. Gente, nós já estamos encerrando aqui a nossa reunião de hoje. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, especialmente a presença do Dr. Bruno Naves, o nosso presidente. Eu tenho uma experiência semelhante à sua, Dr. Bruno, a respeito do número de termoablações que tem aparecido lá no meu consultório, reduziu substancialmente, né? Depois dessa crise da pandemia, praticamente caiu demais. Eu tenho feito muita safenectomia, mas também sempre fiz. Eu sempre fiz safenectomia, nunca deixei de fazer. Continuo fazendo. O paciente que quer fazer uma coisa mais, vamos dizer assim, uma recuperação mais rápida, que pode pagar, a gente faz o laser. Quando não, a gente faz a safenectomia sem problema algum. Doutor Felipe, muito obrigado. Eu queria passar a palavra para você, se você quiser fazer alguma consideração final. Agradecer muito o convite. Eu acho que é muito importante trocar essas experiências, né? Para mim, conhecer a realidade do Brasil, que eu sinto muita falta também. Com essa pandemia, eu fiquei mais de um ano sem poder ir ao Brasil. E, como eu disse para você, eu tenho filhos pequenos aqui, com meus pais no Brasil. Então, foi muito duro ficar afastado, né, durante toda essa pandemia. E esperando agora que as coisas voltem ao normal, que a gente possa ter congressos presenciais. Eu acho que isso aí, essa pandemia foi difícil para todo mundo e é importante a gente manter esse contato. Eu fico sempre feliz em poder participar, em poder passar um pouco da minha experiência e aprender um pouco também com a experiência de vocês aí no Brasil. É sempre uma troca. Tá bom, muito obrigado. Doutor Antônio Carlos, doutor Alcides, muito obrigado pelos excelentes comentários. Doutor Trigo, muito obrigado, é um prazer tê-lo aqui conosco. E a todos que participaram, que assistiram, muito obrigado a todos vocês. Aguardamos todos vocês aqui em Brasília no ano que vem. Fiquem todos bem, em segurança. E eu declaro encerrada a nossa aula de hoje.